Olá, pessoal! O tema da nossa aula de hoje é Quincas Borba e o jogo social. Nós vamos comentar e analisar o romance Quincas Borba, de Machado de Assis, e buscar compreender a dimensão social deste romance do autor. Na obra de Machado de Assis, a temática social sempre foi identificada pela crítica como algo que de alguma forma aparece subliminarmente, ou seja, não há um discurso explicitamente de denúncia social, mas as questões sociais acabam aparecendo de modo a revelar os conflitos vividos pelas personagens. O crítico Hélio de Seixas Guimarães destaca a mudança de enfoque que a obra de Machado de Assis recebeu da crítica desde o século XIX até os dias de hoje. Vamos ver então as palavras do crítico. Quem era Machado de Assis no século XIX? Um grande poeta, homem de teatro e crítico, que também se dedicou à crônica, ao conto e ao romance, mantendo em seus escritos uma postura indiferente às grandes questões do seu tempo. Quem é Machado de Assis hoje? O maior contista e romancista brasileiro do século XIX, não só profundamente interessado pelas questões do seu tempo e lugar, mas talvez o mais agudo e radical crítico das instituições sociais e políticas do Brasil do Segundo Reinado. Nas palavras do crítico, nós percebemos que, no início, a obra do Machado de Assis não foi lida como uma obra de crítica social. Só mais tarde, com o aprofundamento da análise dos textos de Machado de Assis, é que se pôde revelar essa dimensão crítica que estava, de modo um pouco subliminar, expressa no modo como Machado coloca as personagens em cena nos seus romances. Tanto em Quincas Borba, como nos outros textos de Memórias Póstumas de Brás Cubas, ou mesmo em Dom Casmurro, há uma dimensão social a ser revelada e a ser estudada pela crítica. A denúncia social do realismo. A obra de Machado de Assis não segue à risca as determinações que a escola realista estabeleceu para os autores da época. É justamente nessa medida que, quando a obra de Machado aparece, ela não vai ser considerada de imediato uma obra de crítica social. Porque, na verdade, os realistas faziam crítica social de modo mais direto, de modo mais objetivo do que aquilo que nós observamos na obra de Machado. Uma das estratégias da obra realista convencional é a escrita do romance de tese. O romance de tese consiste numa narrativa em que um problema social é detectado e um narrador em terceira pessoa explora esse problema, apontando ao leitor quais seriam as soluções viáveis para que esse problema deixasse de existir na sociedade. Nós percebemos que a obra de Machado de Assis não trabalha com esse enfoque direto, objetivo, sobre as questões sociais vigentes naquele momento. A obra de Machado faz uma abordagem mais sutil, uma abordagem menos óbvia das crises e dos problemas que a sociedade enfrenta naquele momento. Vamos ver então algumas obras realistas que funcionam nesse padrão de romance de tese. Germinal, de Émile Zola, O Crime do Padre Amaro, de Eça de Queiroz, O Primo Basílio, de Eça de Queiroz, O Mulato, de Aloísio Azevedo e O Cortiço, de Aloísio Azevedo. Nesses romances, percebemos o interesse central de investigar a realidade, detectar um problema e estabelecer um diagnóstico para essa realidade. A partir desse diagnóstico, o autor então apresenta uma tese